Norma. E é interessante que na sexta-feira, On Friday, o pastor Charlie mandou um e-mail para mim, Pastor Charles sent me an email falando do Norma e da David. talking about Norman and Devin. Ele mandou um grande abraço a todos E Pastor Charles mandou um grande abraço para você. Ok. Amen? Amém? Amém. Ok. E realmente, sexta-feira foi um grande dia, nossa família com o David, a David e o Norman. And Friday we had a great time with my family and Debbie and Norman. Nós tivemos evangelismo, We had evangelism. nós passeamos We went to a tour. e nós conversamos um bom tempo We talked for a while. e terminamos com um bom estudo And do we milênio had com Carlos Amila. a good Bible study with Pastor Bill. Bilíngue estude. E ontem nós tivemos mais um tempo na praça também com a Mímica, foi um joia, um tempo joia. Yesterday you also had a mind. Yes. We had a great time. E nessa manhã o Norman vai compartilhar conosco de novo, gostaria de chamá-lo como sempre fala o I Norman. want to invite Norman to speak to us. Thank you, Pastor Geraldo. Obrigada, Pastor Geraldo. Wow. Ah, Yeah, it's great to be with you this morning. excelente estar com vocês essa manhã. This is just the second service we've been in your church. Este é apenas o segundo culto que estamos aqui na igreja de vocês. And I really sense God's presence in this church and in the worship. It was very strong. Eu realmente sinto a presença de Deus nesse culto e durante o louvor foi muito presente, muito forte. When we have the presence of God, that's really all that we need. Quando nós temos a presença de Deus, é tudo que nós precisamos. This is our Jesus Christ. He just wants to be with us. Este é o nosso Jesus Cristo, Ele quer estar conosco. And just for a few minutes, I want to encourage you with something I learned in a class in Baltimore. E por alguns minutos eu gostaria de encorajá-lo com algo que eu aprendi nas classes em Baltimore. There was Pastor Gary Grunwald he taught us a class in the Bible College. Pastor Gary Grunwald, um pastor lá em Baltimore, ele ensinou essa classe nos Estados Unidos. And I really took notice of this. He brought up the word barrenness, that we could be barren of something. Barren. Yes. Produzir, me ajuda a produzir? Não, como é que fala a pessoa que não pode ter filho? Estéril, né? Estéril. Yes. Yeah. That we as believers, we could notice that we are barren of something in our life. It's something that we're missing. Como crentes, como believers, como crentes cristãos, muitas vezes nós vemos que tem coisas faltando em nossas vidas. And that naturally, if we are barren or missing something, it could make us upset. E essas coisas que faltam, essas coisas que estão faltando, essas coisas que nós estamos... It's like we are barren in the sense that we cannot produce fruit? Yes. Okay. Yes. Essas coisas que nós somos estéreis no sentido que não podemos produzir frutos, que está faltando na nossa vida, muitas vezes nos deixam tristes. The Pastor Gary gave a definition of barrenness. E este pastor, Gary, tem uma definição, seria esterilidade, de falta. Está dando para entender? And barrenness is a good realization that I have no ability to please God. E essa esterilidade
é uma boa realização de que nós não podemos agradar a Deus. But we can take heed that God loves to console us in Psalm 113, verse 7. Mas nós podemos take heed is like We can be consoled. podemos ser consolados que Deus nos ama e nos consola, como em Salmo 113, 7. All right, and that as a Christian, I've experienced this myself, that another word for barrenness would be broken. I'm broken. Como cristão, eu entendo isso na minha vida, que uma outra palavra para essa infertilidade espiritual é brokenness, que é um coração quebrantado. So if we look to the word about this word barren, can we turn to Isaiah 54, verse 1, please? Então, Isaías 55, desculpa, 54, 54, Yes, verse 1. yes, 54, 1. Isaías 54, 1. yes. É uma outra definição. God gives us His Word to really strengthen us. He's always encouraging us. Deus nos deu a sua palavra para nos encorajar, nos fortalecer, Ele sempre nos fortalece. So this word in verse 1 of Isaiah 54, Essa palavra então em Isaías 54, versículo 1, it says, Sing, sing, O barren, thou that didst not bear. diz: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Break forth into singing and cry aloud. Exulta com alegre canto e exclama: Thou that didst not travail with child, Tu que não tiveste dores de parto, for more are the children of the desolate than the children of the married wife. porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Saith the Lord. Diz o Senhor. Yeah. Our natural way of being barren that might make us depressed. A nossa maneira natural de ser, no caso, estéril, é sendo depressivo, por exemplo. I'm hoping that you understand with me that God's economy is different. It's upside down. So if I saw that I was empty of something, I might be empty of patience. A economia de Deus, ou seja, a maneira de Deus pensar, é diferente da nossa maneira. É como se fosse de cabeça para baixo. So God's economy is upside down. Yes. What? And if I'm barren or broken, E se eu sou estéril ou quebrantado, be encouraged. I can even sing about it. That I can sing about being broken or being barren of something. eu posso até me alegrar nesse sentido de ser estéril e quebrantado. Because you can look forward to God meeting you there. Porque você pode olhar para frente que Deus vai encontrar você. As you know that in Genesis 11:30 that Sarah was barren. Em Gênesis 11:30, Sara era estéril. Yes, Abraham and Sarah, you know them in the Old Testament, that they could not have a child. Como você sabe, Abraão e Sara no Velho Testamento, eles não podiam ter filhos. But in Genesis 15, verse 4, God promises Abraham a son. Mas em Gênesis 15:4, Deus prometeu a Abraão um filho. And the Word of God, you know that God gave Abraham and Sarah Isaac. E como você sabe, Deus deu a Abraão e Sara, ele deu Isaac. Right, just that Pastor Geraldo and Elaine, I have a son named Isaac. Assim como o pastor Geraldo e Elaine tem um filho chamado Isaac. The word Isaac in the Hebrew means laughter, that God has a laughter about this. E o nome Isaac em hebreu significa laughter.
Risada. Que Deus riu sobre isso. Okay, and this is the way that we can look upon our barrenness. Isso é a forma que nós podemos olhar a nossa esterilidade. Our God loves us so much that He wants to give us a provision in our brokenness. Deus nos ama tanto que Ele quer nos dar a provisão em nossa falta, nossa quebrantamento, nossa esterilidade nesse sentido. Are they understanding? Do you think? Ele está perguntando se vocês estão entendendo. Está entendendo? Sim. Okay. All right. I think that all of us would realize that we have some area of brokenness. Todos nós sabemos que temos áreas de brokenness, de quebrantamento, de esterilidade. And when we see this, we do not fear about it. E quando nós vemos essas áreas, nós não temos medo dessas áreas. That God's Word tells us not to fear 366 times in the Bible. E Deus na Bíblia fala para não ter medo 366 times. 366 vezes Deus fala na Bíblia, não temas, não tenha medo. And I'm taught in the Bible college that God gives it one for every day and one extra one too. E eu fui ensinado na escola bíblica que Deus falou isso para um de cada dia, porque temos 365 dias no ano. Cada dia ele fala isso e um extra ainda por cima. Okay, so what is our response to being broken about something? Qual deve ser a nossa resposta de ser quebrantado por alguma coisa? Está faltando alguma coisa? We see that it's simple. We just come into the church to hear the Word of God. Nós vemos que é muito simples. Eles vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus. In Hebrews chapter 10, verse 25, Em Hebreus 10, 25, we see that we do not forsake the assembling of ourselves together. Yes. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. The assembling of ourselves together as the manner of some is, Como é costume de alguns. but much more as we see that day approaching. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. So God meets us in that. God initiates His Word in the church. Deus inicia a palavra dele na igreja. And we, Dr. Stevens, you may have heard of him. He's the founder of Greater Grace Church. Como vocês sabem, Pastor Stevens é o fundador da Igreja Greater Grace nos Estados Unidos. He would say that all we need to do is come into the church and take our seat in the church. Pastor Stevens falava que apenas venha para a igreja e tome o seu lugar na igreja. This is huge in our Christian faith. Isso é uma coisa grande na nossa vida cristã. When we see our barrenness, the answer is the Word of God will provide for us. Quando nós reconhecemos esses quebrantamentos, essa infertilidade nas nossas vidas, simplesmente recebemos a palavra de Deus. Over a long period of time, durante longo período de tempo, this Word of God will address your specific barrenness. A palavra de Deus vai tratar dessa área de infertilidade, de quebrantamento na sua vida. All of us would have a need to have a special appointment with the pastor about a problem. All of us. I would say it's possible for all of us that we would have a need for a pastoral counselor. É bem possível que todos nós tenhamos uma necessidade de um aconselhamento com o pastor em determinadas áreas das nossas vidas. And Dr. Stevens would teach us that that's okay.
E pastor Stevens ensinava que isto está bem, if needed, that Pastor Geraldo would be happy to do that if needed. e se é necessário, e o pastor Geraldo seria feliz de fazer isso. But if we just come and take our seat in the church, God will speak to us about our problem over a long period of time. Hallelujah. Mas se a gente simplesmente vem na igreja, toma o nosso lugar, Deus vai tratar dessas áreas por um período de tempo, e aleluia. This is our victory, that we will one by one, we will overcome whatever is troubling us. E esta é a nossa vitória, que um por um nós vamos vencer o que está nos perturbando, essas áreas que estão nos perturbando. And I hope that you are encouraged as I am, because I have areas of barrenness. E eu espero que você esteja sendo encorajado, assim como eu, porque temos áreas dessa barrenness, dessa infertilidade, dessa necessidade em nossas vidas. For example, my wife Debbie, she is an awesome wife. Ótimo wife. Por exemplo, a minha esposa Débora é uma excelente, ótima esposa. But I have moments where I'm not loving her as I should. Mas eu tenho momentos que eu não a amo como eu deveria. But Jesus Christ is meeting me and teaching me to love her as I should by coming into church. Mas Jesus está me ensinando como amar minha esposa da maneira que eu devo amar, simplesmente vindo à igreja. This is our answer for our life. Essa é a resposta para nossas vidas. To just continue to come to church and hear the word of God. De continuar vindo à igreja e ouvir a palavra de Deus. So I'm going to just finish with this verse in Proverbs chapter 4. Eu vou terminar com esse versículo em Provérbios, capítulo 4. This I can find Proverbs. I was really visited by just the Holy Spirit in the service, and that your church service is precious. You know, Eu fui tão visitado pelo Espírito Santo hoje aqui no culto, e a sua igreja é muito preciosa. that where the Spirit of the Lord is, there's love, and I see that you love each other. E onde há o Espírito do Senhor, há amor. E eu posso ver esse amor entre vocês. And this is what the people in the world are craving. They just have a need for love. E isso é que o mundo lá fora está ansiando, angustiado de ter. So perhaps you know a friend or know someone, you can invite them to church. E com certeza você conhece um amigo, você pode convidar para a igreja. That Jesus, by His shed blood, He has made us just. It's incredible. It's maravilhoso. E Jesus, através do seu sangue, nos fez justos. Isso é incrível, maravilhoso. I love this verse. Eu amo esse versículo. Proverbs chapter 4, verse 18. Em Provérbios 4, 18. But the path of the just is as a shining light Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, that shineth more and more unto the perfect day. que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus, and I thank you for your time. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Norma. Ótimo. Ótimo. Beleza. Vale a pena. Eu estava ensinando ele essa palavra. Vale a pena. Vale a pena. Obrigado, Sá.
Ok, amados. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por compartilhar a norma, obrigado por esse tempo tão especial, obrigado por sua presença conosco. O Espírito Santo continue falando conosco. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, é interessante, porque o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne. É duro? Você sabe, Zamâncio deve saber mais que eu, porque Zamâncio, ele já pisou em muito espinho, já, Zamâncio? E dói. E quando ele quebra lá dentro da perna, na carne? Chora. Nossa. Você pegar uma pinça, às vezes ele some lá dentro. Pode pegar Aí tem que furar. Tem que furar, né, seu nome? Já passei por isso. Nossa, e quando você não sabe que o espinho entrou no pé e você pisa no chão, hein, Samuel? Em cima do espinho. E até estrela, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, eu não sei qual era o espinho que Paulo tinha, se era um espinho mesmo ou se era um problema. Mas só a palavra espinho já não é coisa. Já não é muito bom. Exato. Então, Paulo tinha um espinho na carne e por 3 vezes ele pediu a Deus para tirar aquele espinho. Olha, ali está o apóstolo Paulo, o homem de Deus, o homem que pregou o evangelho em todos os lugares. Ele chegou aí aos confins da terra com o evangelho. E ele, por 3 vezes, pediu a Deus que livrasse ele do espinho na carne. Olha a resposta de Deus. Versículo 9. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha aqui, que é algo maravilhoso. Quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes nós oramos por algo, uma resposta específica de Deus em nossas vidas, e Deus simplesmente responde como ele respondeu a Paulo: ó, São José Amâncio, a minha graça te basta. E nós, amém, amém. A graça de Deus, ela é melhor do que a nossa própria vida. Salmo 63. Porque a minha graça é melhor do que a própria vida. Porque a graça de Deus. Então, amados, então, Paulo, eu sinto prazer. Já imaginou alguém sentir prazer nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições? Nossa, lá em Hebreus, perdão, em Tiago, capítulo 1, Tiago fala: olha, tem alegria por passar por tribulações. Tem alegria, capítulo 1, versículo 12. Alegria em passar por tempos de tribulações. E Paulo disse: eu tenho prazer na fraqueza, eu tenho prazer nas perseguições, eu tenho prazer nas angústias, porque quando sou fraco, É que somos fortes. é que somos fortes, é que sou forte. Eu estava pensando, amados, em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, abre lá comigo. Daniel capítulo 11 é um livro que o cada miúdo gosta muito. Amém. Daniel capítulo 11, versículo 32, está escrito: aos violadores da aliança, ele que com lisonjas perverterá,
Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus é o que o Norman citou sobre o pastor Stevens, falando que simplesmente vem para a igreja, simplesmente venha, congrega e escuta de Deus. Escuta de Deus. A resposta de Deus pode sair daqui do púlpito com a palavra dele, né? Quando aqui o Daniel fala, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ó amados, muitos conhecem, falam que conhece Deus, mas não conhece Deus. Alguns já ouviram falar de Deus, alguns já viu sobre um testemunho sobre Deus, mas não conhece o próprio Deus. Porque quando nós conhecemos o nosso próprio Deus, há um quebrantamento em nosso mente. Porque nós não merecemos. E mesmo às vezes que nós tenhamos uma situação, um problema, né, um espinho na carne como Paulo, a graça de Deus nos satisfaz completamente. E nos dá força para dar mais um passo para frente. A graça de Deus nos leva a dar um passo para frente. E isso é algo maravilhoso. Agora pensa comigo rapidinho aqui em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Paulo disse: eu tenho prazer nas fraquezas, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Daniel disse: o povo que conhece o seu Deus tornará forte e ativo. Sabe qual a definição de forte? A definição de forte no hebraico é caça. No hebraico, forte é a palavra caça. E significa ser forte, ser corajoso, que causa força, estabelecido, constante, que continua firmado, resistente, que prevalece valentemente, que não desiste jamais. Nós precisamos conhecer Deus mais e mais por meio da sua palavra. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que sem a palavra de Deus, o povo se corrompe. É tão importante para nós dar lugar à palavra de Deus em nossas vidas, como o Norman falou, o Norman falou um pouco da pregação dessa manhã, aqui de Davi, sobre buscando aconselhamento, deixando Deus falar contigo, não tendo vergonha, porque nos muitos conselhos, há o quê? Sabedoria. E aqui em 1 Samuel capítulo 30, né, Davi, ele teve um momento tão angustiante, um momento onde revelou a sua fraqueza. É interessante aqui porque Davi estava fugindo de Saul. Saul queria a cabeça de Davi. Então Davi buscou refúgio na terra dos filisteus. E ele encontrou refúgio. Os filisteus deram para Davi a cidade de Ziclag, para que ele, com seus 600 homens ali, vivesse com suas famílias, suas mulheres, seus filhos. E aí os filisteus saíram para guerrear contra Saul. E Davi colocou disponível para ir junto com seus homens. 3 dias de viagem. Meu Deus. Ele era agente duplo. Agente duplo. 3 dias de viagem. Aí, durante esses 3 dias, Deus, de uma maneira maravilhosa, não permitiu que Davi guerreasse contra Saul, rei de Israel. E os filisteus, os príncipes dos filisteus, olha, se ele na hora da batalha virar contra nós, manda Davi de volta para Ziclag, para sua cidade. Aí Davi retorna, mas 3 dias de viagem,
com 600 homens para Ziklag. Ele ainda joga um caô, não, eu quero ir. Eu quero ir, me segura, eu quero. Me segura aqui que eu vou, me segura. Ok. Aí, durante esses 3 dias de viagem, os amalequitas vieram contra Ziklag, onde estavam as esposas de Davi, as esposas dos homens de Davi, seus filhos, e os amalequitas destruiu a cidade, pôs fogo na cidade e levou as esposas dos homens de Davi, inclusive as esposas de Davi e os seus filhos com eles. Aí quando Davi volta com seus 600 homens, ele vê fumaça na cidade. E aí tem algo que é um perigo para nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos pensassem comigo nessa manhã. 2 pontos muito importantes. Quando os homens de Davi, e Davi chegou na cidade, eles viram que a cidade estava destruída. Procuraram suas esposas e nada de esposa. Procuraram seus filhos e não mais seus filhos estavam. E o povo chorou. E o povo chorou muito. Davi chorou. E o povo pegou em pedras para apedrejar Davi. Davi muito se angustiou. Olha, 2 pontos aqui muito interessantes. Mas primeiro vamos ver o versículo aqui. Versículos 6, no versículo 4. Então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jeleslita e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Aí tem a frase mais linda aqui. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 2 pontos. Número 1. No momento do desespero, é um momento onde nós não devemos tomar nenhuma decisão. Não podemos ser precipitados nas decisões. Quando nós entramos numa situação que causa desespero, é o momento de nós corrermos para Deus, buscar aconselhamento na palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor. Só depois, com a mente mais calma, tranquilo, aí toma a decisão. Os homens de Davi viram entrar em desespero, choraram muito. Então eles tomaram a decisão errada. Eles pegaram em pedra para apedrejar Davi. O seu líder, o homem, aquele que viria ser o maior monarca da história de Israel, aquele que a palavra de Deus fala que seria um homem segundo o coração de Deus. No momento de desespero, o povo tomou uma decisão errada, pegou em pedras para apedrejar o seu líder. Precisamos ter cuidado no momento das tribulações, das necessidades, das angústias. Não decida nada urgente, porque você corre um sério risco de decidir errado. Então, e número 2, aqui é a segunda parte. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aí ele fez a primeira coisa. Falou, traz o sacerdote, traz a história sacerdotal. E ele buscou o homem de Deus. Ele buscou aconselhamento na palavra de Deus. Ele foi para o banco da igreja. Ele foi para o banco da igreja. Literalmente. Naquela época. Ele foi consultar o Senhor. Ele falou, Senhor, eu devo ir atrás dos amalequitas? Aí Deus respondeu, vejamos.
Versículo 8. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Agora nós temos um problema aqui em Samuel. Davi está ali com 600 homens cansados da viagem. Eles estão fracos, desanimados, depois de chorar muito, até não aguentar mais, sim, Carlos, né? Chorando. Aí Deus disse: persegue lá milhares e milhares de amalequitas, persegue porque eu vou te dar a vitória. Senhor, mas olha só, eu sou fraco, eu estou pedindo, não tenho força, meus homens estão fracos, estão angustiados. Davi, o Senhor disse: vai, porque de fato eu vou te entregar. A palavra de Deus para Davi era final. A palavra de Deus para Davi era suficiente. Deus falou: persegue-o. De fato eu vou te entregar na mão, eu vou entregar eles na sua mão. Então para Davi, então é suficiente. Nós buscamos aconselhamento na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é aberta, compartilhada para nós, ela deve ser suficiente para as nossas vidas. Ela precisa ser final para as nossas vidas, porque é a palavra de Deus. Então, Davi foi com seus 600 homens. Logo que saiu 200, Davi, não aguento mais, eu estou me arrastando, não estou conseguindo mais, de cansaço. Aí Davi disse: fica os 200 aí para trás, vão só 400 comigo. E Davi veio com 400 homens. Mas Davi, você é louco? Você é doido? Olha só, nós somos só 400 e cansados, vamos enfrentar um exército de milhares. Nós vamos, porque Deus disse: persegue-o, porque de fato eu vou entregar nas suas mãos. E a palavra de Deus era final. A palavra de Deus suficiente para Davi. Nós vamos. Olha, muitas vezes o líder toma uma decisão e às vezes nós falamos assim: que loucura! Como pode? Não temos dinheiro, não temos condição. Mas se é baseado na palavra de Deus, nós vamos. Aí tem gente que sai lá de Ribeirão das Neves, onde Judas perdeu o chinelo. E vem, viaja 1 hora e tanto para chegar aqui. Tem gente que vem de Juiz de Fora, 400 quilômetros, e vem para aqui para ouvir a palavra de Deus. Tem gente que sai de Lagoa Santa, 40 minutos de viagem de carro, e chega aqui. Porque sabe que a palavra de Deus será ensinada, pregada, compartilhada. E a palavra de Deus é final. A palavra de Deus é o manual. Então, 2 pontos. Número 1, nunca tome uma decisão na hora das adversidades. Uma decisão urgente. Cuidado. Número 2, busque aconselhamento na palavra de Deus. Deixa Deus te dar a direção por meio da sua palavra. Aí Davi tinha a palavra, aí ele foi. Quando Deus nos dá a palavra, aí nós vamos. Nós vamos em frente e sempre. E o que aconteceu? Davi, com 400 homens cansados, venceu um exército de milhares e milhares de homens. E trouxe tudo de volta: as mulheres, os despojos, as crianças. Aí quando chegou para os despojos, os 400, Davi, não vamos dividir com esses 200 porque eles ficaram para trás. Não, é só para nós 400 e você, Davi. Não vamos dar nada para eles. Ainda tem um problema administrativo para resolver. Aí tem um ponto muito importante. O coração de um homem
que conhecia o seu Deus. Irmãos, não agimos assim. Olha, você vê como a importância de uma liderança saudável. Da mesma forma, a mesma quantidade que cada um dos 400 receber, os outros 200 também receberá. Não agimos assim. Os 200 que ficaram para trás é tão importante quanto os 400 que estavam na linha de batalha. E tudo foi dividido. Às vezes, nossa igreja está a todo vapor, vamos para a Praça 7, e alguns não podem ir na Praça 7, que às vezes tem muitas dificuldades. Mas sabe, nós sabemos que eles estão indo conosco, porque eles estão orando conosco, eles estão nos suportando em oração, e o galardão não é só nós que estamos atrás, é de todos nós, é da igreja. E meu óculos está caindo, é nosso, é de cada um. Isso é fantástico diante de Deus. Nós não merecemos. Davi, quando ele estava fraco, angustiado, para não lhe apedrejar, ele se reanimou no Senhor seu Deus, e ele se tornou forte, ele se tornou corajoso, ele persistiu, ele foi em frente valentemente, ele não desistiu, e por isso Deus lhe deu a vitória. E por isso a palavra de Deus diz: não temas, não tenha medo, vamos em frente, cabeça erguida para frente. Mesmo que não estejamos entendendo todas as coisas, Deus está diante de nós, em cada área das nossas vidas. Deixa eu respirar aqui que eu quero cantar uma música. Não ri mais. É aquela: o Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixarás, nem te desampararás. Não temas, nem te espante. Amém? Amém. Uau! Essa é a palavra de Deus, Juarez. Em frente, sempre. Cabeça erguida para o alto. Mesmo que estejamos fracos, Deus nos dá força para caminhar por meio da sua graça. Mesmo que não estejamos entendendo todas as coisas, Deus nos dá direção por meio da sua palavra. Precisamos conhecer a grandeza de Deus. Pense grande. Decida com Deus com as coisas grandes. Ore por coisas grandes e dá grande valor nas coisas pequenas. Porque as pequenas podem tornar grandes diante dos teus olhos. O Norman citou aqui Salmos 113, 7. É um dos salmos mais lindos da palavra de Deus. Eu creio. Porque nós estávamos no monturo do lixo deste mundo. E Deus nos tirou do monturo por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Ele nos tirou do mundo, da sujeira do lixo, e nos colocou em pé, nos colocou assentados com os príncipes. Isso é maravilhoso. Israelitas, né? Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Nós não merecemos. Nunca pense em desistir. Nunca pense em parar. Seja firme. Seja com uma definição de forte. O povo que conhece o seu Deus. O povo, e eu creio que nós todos conhecemos, tornará forte. E qual outra palavra, Carlos? Ativo. Vão ativos. Operantes. Praticantes. Aqueles que vão à frente. Não desiste. Mesmo que tudo está contra, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar buscando aconselhamento da palavra de Deus, eu vou continuar honrando a Deus com as primícias do meu sustento, eu vou continuar caminhando, conhecendo Deus nos momentos das adversidades. E Deus, foi Carlos Hamilton que falou, na sexta-feira no estudo, conhecendo Deus
alegrando no momento de dores. Ninguém? Transformando a dor em alegria. Transformando as dores em alegria, né? Que citou o povo judaico, né? No momento de... Eles têm essa capacidade. Isso. Até você tem aquele filme maravilhoso lá. De A Vida é Bela, né? Que o judeu ficou com seu filho durante todo o tempo no presídio, Campo de campo de concentração, nazista, e ele, todo mundo assistiu esse filme, né? E ele, o menino ficou todo o tempo achando que estava brincando, e no final ele ainda ganhou, saiu no tanque. É lindo, lindo. Então, amados, sejamos práticos na nossa vida, sejamos firmes em perseverar, não desista, não pare a sua caminhada. Conheça Deus nas coisas pequenas e glorifica Deus pensando com Ele grande. Como eu falei nos dízimos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vida é certa, é rápida. Logo, logo Jesus voltará. Amém? Olha, pense comigo. Nunca pense, sabe, que você está sozinho, desamparado, né? Lembra de Davi, ele tornou um grande homem de Deus. Ele se tornou o maior monarca da história de Israel. E o pastor Stevens falou uma vez. O pastor Stevens falou o seguinte: o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus a nosso favor. Olha, você vê, o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus a nosso favor. Cada promessa que Deus tem para nos dar, cada uma é tão brilhante, porque vão se concretizar. E para terminar, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 23. Jó 23. Jó 23. Versículo 12 a 14. Lembra da situação de Jó? Quem lembra como Jó estava? Todo mundo, né? Ele tinha perdido a esposa, tinha perdido os filhos, tinha perdido a fazenda, o gado, tinha perdido tudo. Estava no monturo. Ele estava no monturo, literalmente. Mas sabe uma coisa? Jó falou o seguinte no versículo 12 a 14. Jó 23, versículo 12 a 14. Jó disse: do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Está vendo? Jó disse: olha, mesmo vivendo toda a situação, eu escondi a sua palavra no mais íntimo do meu coração. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Pois Ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Porque Deus vai cumprir o que está ordenado ao seu respeito e ao meu respeito. Essa é a palavra de Deus. Agora pensa em Davi. Ele estava fraco, sem condição natural, angustiado, e ele foi para a batalha, porque Deus disse, Deus falou: persegue, porque de fato eu vou entregar eles na sua mão, eu vou te dar a vitória. Agora pense em você hoje, na praticidade de nós, nessa manhã, essa semana. Deus, em qualquer circunstância e situação, você pode esconder a palavra de Deus no mais íntimo do seu íntimo, seu coração. Guardar sua palavra no seu íntimo. Alimentar sua fé com a palavra de Deus. E ter convicção do que o que Deus tem ordenado para a sua vida, Ele vai fazer. Ele vai concluir. Porque fiel é aquele que vos chama. Porque aquele que começou uma obra em vós há de concluir. Ele vai concluir. Ele vai terminar. Porque Ele te ama. Ele te ama.
E Ele tem um plano maravilhoso sobre ele. Volte lá, por favor, em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Aí, pensando em tudo isso, nesta manhã, nós temos Paulo, com espinho na carne. Amém? 3 vezes pediu Deus para tirar e levar do espinho. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouses o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Somos homens, mas Ele é Deus. Somos pequenos, mas Ele é grande. E isso nos faz grande também. Corramos a carreira que está proposta para as nossas vidas, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nunca desista do que Deus tem para você. Sua situação, pessoas que você relaciona, falta de dinheiro, saúde, nem mesmo o diabo poderá impedir Deus de fazer o que Ele tem ordenado a sua respeito. Então não desista, não pare, continue andando, continue buscando o Senhor de cabeça erguida, porque Deus vai dar a vitória no momento certo, para a glória dele. E mesmo que você se sinta fraco, diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, você se tornar forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque gera uma experiência, um testemunho de Deus é glorificado. E lembra, tudo nessa vida passa, tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece. O problema que você está enfrentando essa semana, ele vai passar, mas a palavra de Deus ela continue permanecendo para sempre. Amém? Curvando nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado a cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nesses dias, ó Pai, em nossos corações, gerando convicções por meio de Sua palavra, para que possamos fazer como Davi fez, reanimou no Senhor seu Deus. E nós queremos essa semana, Pai, reanimar o nosso Deus e nosso Pai. Fortifica-nos, ó Pai, com Sua palavra, que o Senhor possa nos direcionar. Aqueles irmãos que não estão aqui nesta manhã, ó Pai, visita-os, Senhor, e que eles possam, ó Pai, ser fortificados por meio da Sua graça, estar aqui conosco no próximo domingo. Que o Senhor possa abençoar cada um nesta manhã pela sua fé, de ter saído de casa e ter vindo para a igreja, Senhor. O Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana onde possamos conhecer mais e mais a fidelidade do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, preserva nossas vidas, a nossa saúde, o nosso testemunho. Fortifica-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Protege-nos na volta por casa, nos dê uma semana abençoada. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.